Sou o professor... Olá a todos, eu sou o professor Luiz Gustavo Galego, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFTM, e na aula de hoje nós vamos discutir um aspecto bastante importante da evolução biológica, que é a coevolução. Então, basicamente, na aula de hoje a gente vai abordar de que maneira a interação entre espécies pode canalizar processos evolutivos, certo? Basicamente, as interações entre espécies envolvem ou a interação entre organismos no qual há ganho adaptativo para um e perda adaptativa para outro, como é o caso, por exemplo, das interações do tipo presa e predador e parasita hospedeiro, e mesmo nas interações do tipo competição. Em outras situações é possível que haja ganho para uma espécie e não interferência no valor adaptativo da outra, que é o caso, por exemplo, de espécies comensais, mas ainda é possível que haja ganho adaptativo de ambas as espécies que participam da interação, como é o caso, por exemplo, das interações entre planta e inseto, no caso da polinização, por exemplo, e outras interações mutualísticas, aqui ilustrada na interação entre anêmonas e os peixes palhaços. Nessa interação, o peixe palhaço ele consegue se proteger contra predadores em virtude, né, das defesas oferecidas pelas anêmonas, e por outro lado, as anêmonas conseguem recurso, né, só lembrando que anêmonas são organismos sésseis, então é possível que restos alimentares rejeitados pelo peixe palhaço podem ser aproveitados como, né, conteúdo nutricional pelas anêmonas, certo? Todas essas questões aqui podem ou não envolver processos coevolutivos ou podem ser resultantes de coadaptações, ou seja, uma adaptação que surge no organismo é fruto da pressão seletiva exercida pelo outro. E de que maneira, né, essas coadaptações podem guiar a história evolutiva de um determinado organismo a ponto de gerar novas espécies, certo? Que evoluíram a partir da interação uma com a outra. Uma outra questão também que a gente vai abordar na aula de hoje é o modo rainha vermelha. Essa proposição ela tem sua origem no cientista Van Valen, e ele, no seu arcabouço teórico, ele sugere que uma mudança ambiental para a qual as espécies podem ou não ter pré-adaptações, né? Caso as espécies tenham pré-adaptações, elas conseguem se manter no ambiente. Caso elas não tenham, elas tendem a ser extintas. Qual que é a relação, né, desse cenário evolutivo para a figura da Rainha Vermelha da Alice no País dos Espelhos? A Rainha Vermelha na Alice no País dos Espelhos é uma personagem que ela corre sem sair do lugar. Então, basicamente, o que acontece com as espécies? As espécies correm no sentido evolutivo, pensando na questão das pré-adaptações. Então, espécies que têm pré-adaptações, elas se mantêm vivas no ambiente. Então, à medida que o ambiente muda, aquelas espécies que têm as pré-adaptações relacionadas a sobreviver e se reproduzir diferencialmente nesse ambiente, elas tendem a se manter vivas. Quanto aquelas outras que não têm, elas tendem a ser extintas. Então, é como se essa mudança, que a gente pode chamar de corrida, ela é uma corrida sem sair do lugar, que é uma corrida para se manter viva ou sobreviver, certo? A aula de hoje é baseada basicamente em conteúdo presente nessas três bibliografias, tá? O livro Evolução do Ridley, o livro Evolution do Zimmer e Henlin, e o livro Biologia Evolutiva do Futuino, certo? No final dos slides dessa apresentação eu tenho a lista de referências. Além desses materiais, eu utilizei também alguns conteúdos produzidos em artigos científicos, né? E aí eu disponibilizo também os exemplos a partir e as bibliografias desses artigos, certo? Bom, pensando em coevolução, e essas três bibliografias básicas, né, que eu acabei de citar,
É possível a gente imaginar, é possível sugerir, na verdade, 3 conceitos, tá, para essa terminologia dentro da biologia evolutiva. Então, um conceito é proposto pelo Ridley, no qual é proposto o seguinte: duas ou mais espécies influenciam as evoluções uma das outras. Então, à medida que uma espécie evolui, a outra evolui em virtude de influências recíprocas, certo? Então, esse é o conceito do Ridley. O conceito do Fukuyama traz o seguinte enunciado, que é a evolução conjunta de duas ou mais espécies que interagem ecologicamente e cada uma delas evolui em resposta à seleção imposta pelas outras. Então, veja que no conceito do Fukuyama também aparece a ideia, né, de duas ou mais espécies, e a inclusão, né, da interação ecológica entre essas espécies. E, por fim, o conceito do Zimmer e do Engler, que mudanças evolutivas recíprocas entre espécies que interagem são dirigidas pela ação da seleção natural, e aí é possível, então, o surgimento de duas novas espécies. Então, nesse momento, eu gostaria de colocar uma questão para vocês pensarem, tá? Que a gente vai fazer discussões posteriores. O que há em comum nos 3 conceitos? E como que o que há de diferente? Então, você tem 3 conceitos aí, cada um proposto por um autor diferente, e eu gostaria de saber de vocês o que esses conceitos têm em comum e o que há de diferença entre eles, correto? Bom, o Fukuyama, ele traz um aprofundamento, alguns outros conceitos de coevolução, que eu vou discutir agora com vocês. Mas, primeiramente, a gente precisa ter em vista que os eventos de coevolução, eles estão muito relacionados a mudanças, né, ou adaptações em uma linhagem, que também, enquanto outras mudanças ocorrem numa linhagem 2. O que significa isso? Que à medida que o estado de caractere vai mudando em uma determinada espécie, o mesmo ocorre com outra que tem algum tipo de relação ecológica, certo? Uma forma da gente perceber isso é comparar a filogenia de uma espécie com a filogenia da outra. Se houver concordância, né, e similaridade entre os ramos, é possível que a história evolutiva, por exemplo, do grupo A, seja fruto de coevolução da história evolutiva do grupo B e vice-versa, certo? A gente vai discutir as limitações dessa abordagem, mas uma das formas da gente inferir coevolução é a partir de comparação e espelhamento, né, de filogenias entre espécies diferentes. Bom, o Fukuyama, ele traz esses 5 conceitos aqui. Então, um deles, por exemplo, ele chama de coevolução específica, ou seja, imagine que aqui a gente tem no eixo Y o estado de caractere e no eixo X o tempo, tá? E que aqui a gente tem, nesses gráficos aqui, que estão na parte de cima, aqui nessa figura do lado direito, nós temos organismos que podem ser parasitas, predadores ou mutualistas, e na parte inferior dessa imagem, os hospedeiros, presas e mutualistas que podem ter algum tipo de história evolutiva correlata com os de cima. A coevolução específica, basicamente, é a ideia de que uma espécie pode interferir, a partir da interação com outra, pode interferir na evolução e vice-versa. Então, veja que aqui a gente tem uma espécie, por exemplo, de parasita, e aqui tem a mudança do estado de caractere, e aqui uma de hospedeiro, e a mudança no estado de caractere. Então, vejam que há uma certa congruência na mudança de estado de caractere ao longo da história dessas duas linhagens evolutivas, certo? Um outro conceito básico que o Fukuyama traz é de coevolução associativa. Qual que é a diferença de coevolução associativa para específica? Basicamente, aqui tem-se a interação de uma espécie com outra, e aqui de mais de uma espécie com uma, ou de uma com mais de uma espécie, certo? Então, por exemplo, vejam aqui que essa espécie de... Vamos pensar agora em presa e predador, tá? Que então são as partes de baixo presas, na parte de cima predadores. Então, veja, aqui tem, na linha laranja, um estado de caractere que representa a mudança de caractere numa espécie de presa, certo? Se a gente analisar aqui, essa mudança de estado de caractere aqui,
acompanha a mudança de estado de caractere das 3 espécies de predadores. O que isso sugere? Que é possível que a história evolutiva desses 3 predadores tenha uma relação direta com a história evolutiva dessa presa, ou seja, essa presa poderia ser presa dessas 3 espécies de predadores. Então, em resposta à mudança do estado de caractere ao longo da história evolutiva dessa linhagem da presa, a mudança na história evolutiva dessas linhagens aqui de predadores. Mas também pode acontecer o contrário. Está vendo aqui, ó, que tem essas 2 espécies de presas, elas respondem à evolução dessas 2 espécies de predadores. Então, se a gente acompanhar a mudança no estado de caractere aqui nos predadores, acompanha a mudança de estado de caractere aqui das presas. E no caso dessa figura aqui, a presa representada pela linha preta, ela não tem uma história evolutiva, né, uma mudança de estado de caractere que seja compatível com as mudanças de estado de caractere desses predadores aqui, certo? Um terceiro conceito que o Fukuyama traz é o de coevolução de escape e radiação. Como que funcionaria isso? Então, imaginem aqui 2 linhagens evolutivas que em algum momento elas têm interação, então há, né, uma interferência de coevolução aqui, e aí por alguma adaptação que surja, ou, por exemplo, no parasita ou no hospedeiro, há um escape da linhagem. Porém, à medida que as linhagens vão evoluindo independentemente, é possível que novas estratégias, né, de ocupação desse nicho, que no caso seria uma outra espécie, podem evoluir conjuntamente. Então, é possível, por exemplo, a gente detectar no registro fossilífero, no registro histórico, caracteres que indicam coadaptações em ancestrais, e aí um período sem nenhum tipo de interação, e posteriormente as espécies podem apresentar novos estados de caractere que são compatíveis com coadaptações, certo? Então, é como se ficasse aqui um sinal ancestral dessa possibilidade de interação, um período sem interação, que pode ser produzido por várias questões, ou uma mudança brusca no estado de caractere, que impede o processo de coevolução, ou uma mudança de ambiente, em virtude, por exemplo, de mecanismos de dispersão ou vicariância, e aí há, por exemplo, então, falta de contato, de coexistência no mesmo hábitat das espécies, mudança de nicho também pode ocorrer, e posteriormente, ao longo da evolução dessa linhagem evolutiva, é possível que essas espécies, por exemplo, voltem a ser simpátricas, e aí é possível a coevolução novamente, certo? Além desses 3 conceitos, o Fukuyama ainda traz o conceito de coespeciação, que seria o fruto, né? Então, quando a gente pensa que a espécie A1 aqui, pensem que a filogenia é representada, o cladograma aqui é representado em preto e o cladograma representado em laranja. Então, são 2 cladogramas de 2 linhas evolutivas diferentes, correto? Então, a gente analisar aqui que há uma mudança, vamos pensar aqui então na espécie A1. Então, há uma mudança na espécie, nessa linhagem evolutiva que culmina na A1. E aí, essa mudança é acompanhada também pela especiação, por exemplo, digamos que essa espécie seja um hospedeiro, e aqui essa outra espécie um parasita, certo? Então, vejo que à medida que há uma mudança na espécie, na linhagem que vai culminar em A1, também é uma mudança que acompanha essas mudanças de estado de caractere no parasita, certo? Então, isso o Fukuyama chama de coespeciação. A gente consegue perceber esses mecanismos de coespeciação, por exemplo, a partir de cladogêneses paralelas. Se a gente analisar aqui o cladograma representado em preto e o cladograma representado em laranja, a gente percebe que há uma sobreposição da diversificação, da irradiação, né, dessas espécies, por exemplo, de parasitas e hospedeiros. Então, quando isso acontece, a gente consegue notar uma cladogênese paralela, ou seja, uma mudança de caractere em uma linhagem evolutiva de uma espécie que é similar à mudança de caractere da linhagem evolutiva de outra espécie, certo?
Então, acho que deu para perceber que a perspectiva filogenética é bastante importante para a gente entender os processos de coevolução, né? Algumas questões têm que ser consideradas quando a gente vai abordar a coevolução numa perspectiva filogenética. Uma delas é sobre quanto tempo, né, qual a duração da interação entre essas duas espécies. Então, a gente tem uma similaridade entre o tempo de diversificação de uma espécie, de uma linhagem, né, evolutiva, e o tempo de diversificação da outra linhagem evolutiva. Então, por exemplo, aqui, essa figura mostra uma relação entre, né, filogenia de bactérias, aqui à esquerda, e filogenia de hospedeiros à direita. Se a gente observar aqui o tamanho dos ramos, né, tanto nessa filogenia quanto nessa, a gente vai perceber que os ramos têm tamanhos similares, né? Além, é claro, né, de uma especularidade entre a filogenia dos parasitas e a filogenia dos hospedeiros. Então, vejam, o tempo de divergência é similar entre a diversificação de um determinado parasita e do seu hospedeiro. Então, isso é um indicativo forte de que provavelmente a mudança nas linhagens, né, desses hospedeiros acompanha a mudança das linhagens do parasita. Então, essa mudança pode ter sido canalizada por ação de coevolução. Também a gente encontra, conforme eu disse aqui, essa questão das filogenias especulares, né? Há uma especiação de forma concordante, então se a gente analisar aqui a diversificação dos parasitas, ela acompanha também o processo de diversificação dos hospedeiros, né? Isso a gente pode observar nessas duas figuras. Também é comum a diversificação em paralelo, ou seja, à medida que, então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esse clado aqui. Então vejam que aqui é a diversificação de 3 espécies de bactérias. Se a gente analisar a filogenia de hospedeiros, também há uma diversificação de 3 espécies de hospedeiros. Então vejam que a diversificação de parasitas acompanha também a diversificação dos hospedeiros. E os tempos, se a gente analisar aqui o tamanho dos ramos, é bastante similar, ou seja, à medida que foi havendo a evolução de novas espécies dentro dessa linhagem aqui de hospedeiros, também ocorreu a mesma coisa na linhagem de parasitas, certo? Também é possível coevolução do tipo escape e radiação. A figura 2 ilustra bem isso, que se a gente analisar aqui, a gente tem as filogenias aqui dos parasitas e aqui dos hospedeiros. Vejam que elas não seguem aquele formato especular da mesma forma que acontece nas filogenias representadas na parte superior desse slide. Mas vejam que há uma certa concordância entre a diversificação de alguns grupos, né, de parasitas e alguns grupos de hospedeiros. O que pode ter acontecido? Um contato original, né, entre os ancestrais, né, dessa linhagem evolutiva. Então, esses parasitas aqui, eles tinham, os ancestrais, né, desses parasitas, eles tinham algum tipo de interação com os ancestrais aqui desses hospedeiros. Há alguma mudança, que pode ser mudança de nicho, mudança de hábitat, tanto provocado por eventos de dispersão quanto vicariância, ou mesmo mudanças genéticas que inibem a interação parasita-hospedeiro, mas, posteriormente, ou em virtude de simpatria de nicho, ou de hábitat, ou em virtude de novas mutações que tornam, né, que recuperam, de alguma maneira, a afinidade entre parasita e hospedeiro, é possível que esses organismos voltem a interagir. Então, há uma, digamos assim, um estado de caractere ancestral que capacita as espécies a realizarem uma interação do tipo parasita hospedeiro, que é perdida no meio tempo e posteriormente ela pode ser recuperada por N fatores. Também é possível analisar, né, a mudança do caractere, então, à medida que o caractere muda num organismo, numa espécie, na outra espécie também muda, que é o que o Fukuyama chama de adaptação progressiva. Então, à medida que vão havendo mudanças
que tornam a espécie, por exemplo, uma espécie de hospedeiro, menos suscetível a um parasita, também ocorrem, né, adaptações progressivas no parasita, que tornam o parasita potencialmente mais capaz de utilizar o hospedeiro para sua sobrevivência, utilizar seu hospedeiro como nicho. Certo? A gente vai citar alguns exemplos na aula de hoje, que vão ajudar a elucidar essa questão. Certo? Aí uma questão importante. O que a gente pode dizer das cofilogenias? O que é uma cofilogenia? Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma distribuição de parasitas, né, que é especular a distribuição de hospedeiros e vice-versa. Essas duas filogenias, a gente chama elas de cofilogenias, porque à medida que vai havendo a diversificação na linhagem evolutiva dessas bactérias, vai havendo também a diversificação da linhagem evolutiva desses hospedeiros. Então, cofilogenia, ela surge por coevolução. Normalmente as cofilogenias, elas apresentam algum grau de evolução sequencial, certo? Então a gente pode ver, por exemplo, à medida que vai havendo uma mudança de caractere, essa mudança ela é gradual, né? Mas é possível também a gente notar evolução independente no caso de cofilogenias que surgem por escape e radiação, certo? Como é o caso aqui dessa cofilogenia. Então, algumas questões aqui. O que pode levar uma cofilogenia, né, a surgir por coevolução? Então, por exemplo, eventos de especiação alopátrica, isolamento reprodutivo de populações que compartilham o mesmo hábito. Então, por exemplo, parasitas hospedeiros que compartilham o mesmo hábito, à medida que vai havendo, né, eventos de especiação numa espécie, isso canaliza eventos de especiação na outra espécie, certo? No caso da evolução sequencial, quando a mudança de um taxo altera o outro, mas o inverso não ocorre, né? Então, por exemplo, até essa questão dessa filogenia aqui apresentada aqui à direita. Vejam que do lado esquerdo dessa filogenia são apresentados espécies, né, de besouros desse gênero aqui, e do lado direito são apresentadas espécies de trepadeiras leitosas que servem de nicho alimentar para essas espécies aqui de besouros. Então vejam que alguns pontos dessa filogenia eles acompanham, né, a mudança. Então, assim, algumas espécies leitosas acompanham a mudança do estado de caractere da mudança de espécies, né, evolução de espécies da linhagem desses besouros aqui, mas o inverso não é verdadeiro. Então, o que é possível perceber? Que há uma interferência muito maior, né, da diversificação das plantas sobre o inseto do que do inseto sobre as plantas, certo? E a gente vai falar sobre isso também quando a gente discutir a questão da polinização, tá? E mesmo quando a gente discutir a questão da evolução, né, de armas químicas em plantas contra herbívoros, tá? A gente vai discutir na aula de hoje isso ainda. E uma outra questão seria a evolução independente, que é o caso de convergência adaptativa. Então, a gente nota a existência de coadaptações em duas espécies de organismos, porém, essas coadaptações elas não têm a ver com eventos de evolução paralela ou de coevolução, mas simplesmente que existia o estado de caractere nas duas linhas evolutivas, e aí, quando casualmente elas são colocadas, né, em contato ou dentro de um mesmo hábito, é possível que haja essa canalização do estado de caractere, certo? Então, aqui alguns exemplos, né, de coevolução interação entre espécies. Vou utilizar como referência a capivara, que é uma espécie bastante conhecida aqui no Brasil, praticamente todas as regiões têm abundância dessa espécie, tanto em áreas urbanas quanto áreas não urbanizadas. Então, basicamente, como que pode haver a coevolução? Então, por exemplo, digamos que as espécies elas realizem competição
por recurso. No caso, por exemplo, que elas compartilham, na verdade, que elas compartilhem recurso. No caso, por exemplo, ou recurso alimentar, né, ou compartilham o mesmo hábito. Então, se por algum motivo elas compartilham recurso, é possível que haja a seleção entre as duas espécies que podem gerar um processo de coevolução. Espécies comensais também podem ser altamente canalizadas por coevolução, né? Só lembrando que no caso aqui, o exemplo, tem a capivara e tem uma ave que atua como limpadora da capivara, né? A não existência desse limpador não faz diferença para a adaptabilidade da capivara, mas a capivara faz diferença para a adaptabilidade desta ave. Por quê? Porque essa ave consegue alimento sem grandes processos de competição, né? Está disponível ali e a capivara deixa essa ave se alimentar. Um outro tipo de interação que pode evoluir por coevolução é aquela que envolve inimigos. Por exemplo, o caso de parasitas e hospedeiros. É muito comum em capivaras a existência de carrapatos, né, que se alimentam dela. Então, esse processo, né, de coexistência entre carrapatos e capivaras pode evoluir por coevolução. E, como já disse, da questão dos recursos, é possível também que a interação do tipo competição possa canalizar eventos de coevolução. E agora eu gostaria de colocar mais uma questão para vocês refletirem, que é a seguinte: quais interações ecológicas, né, e qual o possível efeito no valor adaptativo a gente consegue ter em cada caso? Então, por exemplo, quando organismos eles compartilham recursos, nutrição ou hábitat, quais interações ecológicas a gente pode imaginar a partir disso, né? E de que maneira essa interação pode interferir no valor adaptativo? A mesma coisa para os comensais, a mesma coisa para os inimigos e a mesma coisa para os competidores, certo? Então, façam uma reflexão sobre isso, analisem, imaginem de que maneira essa interação e, obviamente, o impacto no valor adaptativo pode interferir no processo de coevolução dessas espécies. Quando a gente pensa, por exemplo, na relação coevolução com adaptação, então a gente pode pensar um efeito no valor adaptativo disso, né, e quais são as coadaptações que a gente pode inferir. Então, nesse quadro, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de interações desse tipo: mutualismo, comensalismo, predação, parasitismo e competição, e quais são as coadaptações que podem estar relacionadas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma interação do tipo mutualismo, na interação do tipo mutualismo, há um incremento no valor adaptativo das linhagens, né, ou das espécies que participam dessa interação. Então, é como se ambas as espécies tivessem algum tipo de ganho adaptativo na interação. Então, exemplos de mutualismo são a polinização, a dispersão de sementes, a troca de nutrientes, como acontece com fungos do tipo micorriza e plantas, comportamento de fazendeiros, como acontece com formigas e fungos, e as interações entre animais e microbiotas, certo? Então, o que a gente consegue notar nos organismos que sugerem coadaptações para essa interação do tipo mutualismo? Então, por exemplo, cores atrativas em flores podem tornar mais efetivo o processo de visualização por polinizadores e, portanto, de polinização. Uma outra coadaptação que a gente pode, no caso, então veja que tem a cor atrativa, torna a flor mais visível, portanto, aumenta a probabilidade de polinização. Um aparelho bucal adaptado ao formato da flor também torna mais efetivo o processo de polinização. Fungos que são cultivados em formigueiros, ou seja, as condições lá de bióticas e abióticas para manter esses fungos só é possível sob a ação das formigas. E as formigas só conseguem sobreviver se conseguirem cultivar esses fungos. Então, vejam, características, né, tanto bioquímicas quanto morfológicas, que tornam esses fungos cultiváveis pelas formigas, ao mesmo tempo que características comportamentais e bioquímicas nas formigas também tornam elas aptas a cultivar os fungos, certo? Então, os fungos que são alimento das formigas,
Ele só consegue crescer se as formigas os cultivarem e vice-versa. Com adaptações relacionadas, por exemplo, a animais microbiotas, tem uma relação com produção de antibióticos, ou seja, antibióticos que a gente fala aqui são mecanismos, né, bioquímicos, que os animais podem apresentar em resposta à presença dos microbiotas. Em relação à interação do tipo comensalismo, na qual um organismo tem ganho no valor adaptativo e o outro indifere, ou seja, a interação não interfere no valor adaptativo de uma espécie, mas pode interferir no valor adaptativo da outra, que é o que acontece, por exemplo, com espécies limpadoras e plantas epífitas, né? Normalmente, tanto em espécies limpadoras quanto epífitas, é comum a existência de estruturas de adesão, né, nos limpadores e nas epífitas, e superfícies que permitem adesão nos organismos que não são epifitários, certo? Que são epifitados, digamos assim. Um outro conjunto de interações, que aí no caso a gente chama essas interações por inimigos ou por competição, elas normalmente produzem a perda de valor adaptativo para uma espécie na interação e o ganho na outra. Então, por exemplo, uma relação presa-predador. Se a presa ela for capturada pelo predador, o predador tem alimento, portanto ele tem ganho no valor adaptativo. Só que a presa morre, portanto ela tem perda no valor adaptativo. Porém, se o predador não conseguir capturar a presa sobrevive, então ela tem ganho no valor adaptativo, mas o predador não se alimenta, então ele tem perda no valor adaptativo. Então a gente pode pensar essa dinâmica tanto para parasita quanto para competidor, certo? Então é uma interação na qual um organismo tem ganho no valor adaptativo e outro tem perda e vice-versa, certo? Então alguns exemplos são o que ocorre entre presas predadores, entre herbívoros e as plantas, polinização enganosa, parasitas hospedeiros e competição por fêmeas, tá? Mas além da competição por fêmeas, a gente poderia incluir aqui competição por recurso alimentar e competição por hábitat. Então, algumas coadaptações que a gente pode detectar nesses exemplos. Então, presas com toxinas e predadores com mecanismo de detoxificação. Produção de látex em plantas, insetos que conseguem evitar o látex. Produção de atrativos, feromônios e morfologia, e comportamentos de evitar a flor. Então, a flor que engana o polinizador, ela pode ter um feromônio e morfologia que atrai o polinizador, mas, por outro lado, pode evoluir no polinizador um comportamento que evita aquela flor, apesar da morfologia do feromônio serem atrativos. A redução de virulência, aumento da resistência, que é o caso da interação entre parasitas e hospedeiros, chifres desenvolvidos em machos, né, quando a gente pensa em competição por fêmeas. Quando a gente pensa na questão das coadaptações, elas podem ter duas causas, né? Uma delas são os eventos de coevolução, que é o que a gente está abordando principalmente aqui nessa aula, mas também é possível que haja a evolução de coadaptações por evolução independente e posterior interação, certo? Que é o que eu disse para vocês da convergência adaptativa. Agora eu vou citar para vocês alguns exemplos, né, de coevolução pensando naquelas diferentes interações. Mutualismo, inimigos, né, presa predador, presa do hospedeiro, competidores e comensais. Então, um exemplo clássico de coevolução mutualista é aquele que acontece entre formigas, né, no caso especificamente da formiga fusca, e essa espécie que é conhecida como Glaucophysi ligandamus. O que acontece nessa interação? A formiga protege, né, esse animal contra parasitas, ao mesmo tempo que esse animal fornece uma substância açucarada. Então, no resultado dessa interação, é possível, né, a manutenção desse comportamento de proteção pela formiga em troca da substância açucarada,
ao mesmo tempo que o organismo aqui ele fica livre de parasitas pela ação da formiga. Bom, pessoal, continuando aqui, gostaria de discutir com vocês a coevolução entre insetos e plantas, né? No caso aqui, a gente vai discutir a diversificação, né, de borboletas e a diversificação de plantas que apresentam substâncias que podem ser tóxicas para as larvas de borboleta. Só lembrando que a borboleta, né, ovoposita, e o estado larval dela se alimenta de folhas de plantas. Então, a relação entre as plantas, né, que servem para herbivoria das larvas dessas borboletas. As diferentes famílias de borboletas, geralmente elas têm espécies restritas às plantas. Porém, quando a gente analisa, né, a filogenia das plantas, a gente não tem uma relação filogenética próxima entre plantas, da mesma forma que acontece com as borboletas. Então, a gente analisa a filogenia das borboletas, você tem um padrão, a de plantas tem outro padrão. Porém, se a gente analisar filogeneticamente os grupos bioquímicos que existem nas plantas, então, plantas de diferentes espécies vão ser agrupadas, porém, elas apresentam produção dos mesmos grupos bioquímicos de inseticida natural. Então, provavelmente, o que deve ter acontecido na história, né, dessas borboletas e na história dessas plantas? À medida que foi havendo, né, a evolução de substâncias inseticidas nas plantas, também foi havendo, por processo de seleção natural, a seleção de borboletas resistentes a inseticidas naturais. Então, o que vai acontecer aqui? Então, plantas resistentes a um determinado inseticida natural, elas estão correlacionadas a plantas que têm inseticida, certo? Então, se ela é resistente, por exemplo, a um inseticida A, então as plantas que têm inseticida A, elas tendem a ser sofrer herbivoria por essas borboletas, certo? Então, na hora que a gente analisa borboletas que são resistentes a um determinado agente bioquímico, a gente vai perceber que elas têm uma relação filogenética, né? As borboletas têm uma relação filogenética, porém as plantas não. Só que se a gente organizar as plantas segundo o princípio bioquímico ativo que elas apresentam, a gente consegue, então, ter uma relação entre plantas que apresentam o mesmo mecanismo bioquímico contra as borboletas. Por isso, se a gente analisar a filogenia das plantas, a gente não vai ter esse padrão igual a gente tem para as borboletas. Então, provavelmente aí, o processo de evolução está relacionado, né, à ocupação de plantas que têm um agente bioquímico inseticida A ou B, e não à história evolutiva da planta. E aí, quem, na verdade, responde a essa diversificação das plantas é as borboletas. A gente pode pensar um exemplo similar quando a gente discute a questão da coevolução de insetos e plantas, né? Pensando a questão da polinização. A polinização ela é importante para as plantas porque é uma forma, né, dos gametas masculinos serem levados para entre plantas distantes, né? Plantas não se movimentam, então plantas que que têm seu processo de reprodução mediado por polinizadores, elas têm uma maior probabilidade do gameta masculino chegar até o gameta feminino. Por outro lado, insetos, né? No caso eu vou focar aqui basicamente os insetos. Outros organismos também podem atuar como polinizadores, mas na aula de hoje eu vou focar essa interação entre inseto e planta. Por outro lado, os insetos, eles dependem dos nutrientes oferecidos pelas plantas para que eles possam sobreviver. Então, à medida que eles se alimentam, eles também transportam os gametas masculinos entre plantas. E aí é possível encontrar diversas coadaptações, tanto na morfologia, quanto em aspectos bioquímicos, quanto em aspectos comportamentais. Então, por exemplo, tem plantas que liberam substâncias aromáticas atrativas à noite, que aí vai atrair insetos que têm comportamento noturno, e vice-versa. Estruturas morfológicas de plantas que são altamente adaptadas a estruturas morfológicas presentes em insetos. Estruturas miméticas, né,
em plantas que são similares por exemplo, fêmeas, que aumenta a chance de polinização por machos, e assim por diante. E aí a questão, se há uma relação tão intrínseca, né, entre caracteres em insetos, caracteres em plantas, será que durante a história evolutiva de diversificação das plantas e a história evolutiva de diversificação dos insetos, houve coevolução? Ou seja, os grupos se diversificaram de forma conjunta? Por que é importante discutir isso? Porque se a gente analisar atualmente a biodiversidade de insetos de plantas com flores, basicamente a maior parte da biodiversidade da Terra compreende esses dois grupos, insetos e plantas com flores. Correto? Então, se a gente analisar as filogenias, a gente vai perceber o seguinte. Então, aqui tem filogenias que apresentam, né, aumento da biodiversidade de insetos e aqui de plantas. Então, vejam que insetos como eminópteros, lepidópteros, coleópteros, eles têm uma diversificação aumentada ao longo da sua história evolutiva, da sua origem até os tempos atuais, há um aumento significativo na sua diversificação. Muitos desses insetos, eles atuam como polinizadores. Se a gente analisar a diversificação das plantas, olha que curioso, mais ou menos no mesmo período, né, histórico em que a diversificação das flores, das plantas com flores, há a diversificação de vários grupos de insetos que têm, dentre suas espécies, vários polinizadores. Então, esse aumento da diversidade de insetos, né, geral, e o aumento da diversidade de plantas pode sugerir eventos de coevolução, principalmente entre polinizadores e plantas polinizadas, certo? Então, as filogenias, elas podem sugerir uma diversificação mútua entre esses dois grupos. Além da questão, né, da coevolução inseto-planta, polinizadores, também existe as interações ecológicas que promove algum tipo de perda de valor adaptativo para um dos participantes da interação, né? Um desses exemplos é o que acontece com a competição. Então, aqui nessa ilustração, são apresentadas dois gráficos, né? Nesses gráficos, são apresentados, né, no eixo Y, a eficiência na utilização do recurso, e no eixo X, a variação do estado de caractere, né? Então, vejam, por exemplo, aqui no caso, as espécies 1, 2 e 3, né, elas têm algumas áreas de intersecção no aproveitamento do recurso, mas o caractere, né, da espécie, ele é máximo para cada uma delas. Então, vejam que a diversidade intrapopulacional, quando a competição por recurso, a sobreposição de aproveitamento do recurso é mais próximo, essa diversidade também ela costuma ser menor, né? Ao passo que tá, vamos lá. Bom, agora pensando em relação à interação entre espécies, né, do tipo competição, o que pode acontecer? Então vejam aqui dois exemplos, né? Um deles, a sobreposição para o aproveitamento do recurso é menor, no outro a sobreposição é maior, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a espécie 2, por exemplo, tem sobreposição de competição com a espécie 1, com a espécie 3, né, em toda a extensão digamos assim, da capacidade de aproveitamento do recurso que a espécie apresenta. Então, há uma tendência, por exemplo, nesse caso aqui, da espécie 2 ser extinta e a espécie 1 e 3 se tornarem especializadas, né, em aproveitamento de recursos nesta área, no caso da espécie 3, e nessa área, no caso da espécie 1.
Caso a sobreposição de nicho seja menor, como é o caso aqui na figura do lado esquerdo, uma figura A, vejam que é possível a coexistência das três espécies com um alto grau de especialização, né? Uma vez que a redução do valor adaptativo vai ocorrer somente na área de sobreposição do recurso. Então, vejam que a espécie 1 e 2, elas compartilham nicho de aproveitamento de recurso nesta área, e a 2 e 3 aqui. A 1 e 3 não competem por recurso. Vejam que não tem intersecção entre as curvas, né? Ao passo que aqui nessa situação, em que as três espécies aproveitam mais ou menos o mesmo tipo de recurso, há uma intensificação, né? Uma intersecção enorme, inclusive entre as três espécies, e a 2, ela acaba utilizando recursos dentro da distribuição de nicho da espécie 1 e 3, certo? Quando a gente pensa em inimigos, a gente pode pensar em dois tipos de interações, né, principais. A interação presa-predador e a interação parasita-hospedeiro. Nessa ilustração aqui, são representadas tanto interações do tipo presa-predador, aqui na parte superior do slide, quanto parasita-hospedeiro na parte inferior. Então, os parasitas, inclusive, eles podem ser intracorpóreos, que é o caso, por exemplo, do vírus, o Covid, o HIV e humanos, e podem ser ectoparasitas, pode ser endoparasitas, no caso aqui, ou ectoparasitas, no caso carrapato e vários mamíferos. Só lembrando, que uma forma da gente testar se há coevolução entre dois grupos, duas linhas evolutivas, a gente precisa comparar a linhagem evolutiva de uma espécie com a linhagem evolutiva da outra. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, do lado esquerdo é apresentada uma filogenia de espécies de enteróbios, e do lado direito, uma filogenia de primatas. Vejam que há uma certa coincidência entre a história evolutiva da linhagem de primatas e a história evolutiva das espécies do gênero Enteróbios, que são espécies de vermes. Então vejam que esse espelhamento, das filogenias sugere que provavelmente houve coevolução entre as espécies de hospedeiro, os hospedeiros primatas, e as espécies de parasitas, ou seja, as espécies de enteróbios. Um outro exemplo clássico é aquele que ocorre entre coelhos e os mixomavírus, Os coelhos, eles têm sua origem na Europa e foram amplamente distribuídos pelo mundo a partir de introdução mediada pelo homem, principalmente. Na Austrália, nesse caso, ele é conhecidíssimo. E uma forma de controlar o tamanho populacional do lado direito, do lado esquerdo, perdão, a gente vai ver aqui na tabela as diferentes cepas, do mixomavírus, sendo que as cepas 1 são as mais virulentas e as 5 menos virulentas. Se a gente analisar o que acontece historicamente, é que a cepa virulenta, ela era a única existente, na Austrália, na França e na Grã-Bretanha, nos anos 50, vejam que representava 100%, e ao longo da história evolutiva desses vírus com os coelhos, houve uma seleção que favoreceu linhagens menos virulentas. Então vejam aqui que na Austrália, a frequência das linhagens 3B e 4 é mais do que da metade, e praticamente a linhagem mais virulenta foi extinta, ao passo que a linhagem 4, que é uma das menos virulentas, apresenta uma frequência de 58%, na França. Então, veja, nesse período de pouco mais de uma década, houve praticamente a eliminação das linhagens mais virulentas. E um evento similar acontece também na Grã-Bretanha, com praticamente a extinção das linhagens mais virulentas do vírus. Quando a gente analisa
a questão da sobrevivência dos coelhos, quando expostos, né, à linhagem de vírus, o que vai acontecer? Coelhos que não passaram por histórico, né, de seleção, ou seja, coelhos que nunca tiveram ao longo da história da linhagem evolutiva deles, a seleção por mixomavírus, quando eles foram expostos, a taxa de mortalidade chegou a 100%. Né? Quando a gente pensa em linhagens, né, de coelhos que foram expostos, né, que tem um histórico de exposição no campo, o que a gente percebe é uma redução significativa da mortalidade. Né? Então, vejam que a mortalidade ela chega a 100% quando a linhagem quando a gente pensa em coelhos não selecionados, né? E ela vai reduzindo conforme o tempo o histórico, né, de exposição dos coelhos a essa linhagem. Então vejam que chega a 67%, 85%, né, em coelhos que já tiveram histórico de exposição ao vírus, né? Um outro exemplo de coevolução parasita hospedeira é o que acontece entre primatas e a família de vírus dos lentivírus da qual o HIV faz parte, tá? A relação humana-HIV não é apresentada aqui, somente a dos SIVs, né? Desses lentivírus que são conhecidos como SIVs e os primatas. Então vejam que há um certo espelhamento entre a distribuição das espécies, né, de primatas e a distribuição das espécies de lentivírus. Então vejam que, com exceção desses casos aqui, ó, que a gente tem esse cruzamento das linhagens, as demais elas apresentam um certo espelhamento, certo? O que pode acontecer nesse caso aqui, né, de coevolução entre lentivírus e primatas? Então, alguns devem ter essa relação desde os ancestrais, outros, por escape e radiação, podem ter evoluído para essa relação entre as espécies de lentivírus e as espécies de primato hospedeiro. Por isso que a gente encontra essa incongruência, né, em alguns casos, que provavelmente são interações que surgiram posteriormente ao longo da história da evolução dos primatas e desses vírus, né, por um cenário de escape e radiação, certo? Um trabalho bem recente, né, desse ano, que foi publicado em maio agora, que foi realizado por um grupo, né, do qual um professor da UFTM faz parte. Eles analisaram a relação entre, né, adaptações em artrópodes que se alimentam de sangue e adaptações relacionadas ao sistema imune. E o que eles encontraram? Que é muito frequente uma relação entre o aumento, né, por exemplo, de proteínas relacionadas a processos de melhoria do sugamento, a amplificação de genes, né, no nível gênico, e no nível morfológico, o aumento do tamanho das glândulas salivares, ou seja, glândulas salivares que secretam substâncias que facilitam o processo de alimentação por sangue. Por outro lado, é possível perceber uma resposta dos organismos, né, a esses sugadores. Então, é muito comum esse tipo de padrão, né, no qual há uma exuberância fenotípica, né, relacionada a mastócitos e basófilos, que são componentes do sistema imunológico, células componentes do sistema imunológico, que são acionadas quando, por exemplo, há algum tipo de invasão. Então, ao entrar em contato com as substâncias, essas substâncias aqui que reduzem, por exemplo, a coagulação sanguínea, facilita o processo de penetração da probóscide, facilita o processo de sugação de sangue, essas células, elas encaram, né, tudo isso como corpo estranho e elas são ativadas. O que é possível perceber? Que animais que são sujeitos, né, a processos que podem servir como hospedeiros, né, para esse sugador, elas tendem a ser muito acionadas quando em contato
com essas substâncias aqui que existem nos artrópodes sugadores. Ao mesmo tempo, além da questão de ter, né, um predomínio dessas células aqui, quando há a ação do sugamento de sangue, também são liberadas substâncias que que essas células produzem em alta quantidade, que tem uma relação direta com o sistema imune, e essa variação é percebida, inclusive, nos genes, né, relacionados ao sistema imune, principalmente da IgE, tá? Esse estudo ainda traz um modelo, parte baseado, né, em estudos realizados no laboratório, parte em suposições, né, a partir desses padrões, que provavelmente há uma coevolução entre, né, esses mecanismos bioquímicos relacionados a aumento na eficiência na sugação, na capacidade de sugar sangue de alguns artrópodes, por exemplo, aqui, um exemplo envolvendo a preá, né, o porquinho da Índia, e carrapatos. Vejam que em organismos que existe um fenótipo exuberante, né, relacionado tanto às células do sistema imune quanto às substâncias por ela produzidas e os anticorpos, há uma tendência a esses organismos apresentarem fenótipos de resistência. Ao passo que os que não apresentam essa exuberância fenotípica, eles tendem a se manter suscetíveis, mesmo em cenários hipotéticos. O que indica isso? Que provavelmente, né, o aumento da eficiência do sistema imune atua como uma pressão seletiva para o aumento da eficiência de mecanismos que capacitam o artrópode a sugar sangue. Por outro lado, o aumento na eficiência, na capacidade dos artrópodes em sugar sangue, canaliza, né, serve como pressão seletiva para a manutenção de sistemas imunes, e organismos que apresentam, né, sistemas imunes com fenótipos exuberantes, certo? Um outro exemplo relacionado a isso é o que acontece com as salamandras, né, dessa espécie. As salamandras dessa espécie produzem, né, uma toxina fortíssima, que ela é letal para praticamente todos os organismos, porém, essa espécie de serpente é resistente a essa substância. Do ponto de vista coevolutivo, o que pode ter acontecido? Essa espécie é predadora dessa, então, à medida que essa espécie, né, predava ao longo da história evolutiva, a espécie da serpente predava a espécie de salamandra, foram sendo mantidos organismos que tinham alta concentração da toxina, dessa toxina aqui no corpo. Ao mesmo tempo que, à medida que havia o aumento, né, de indivíduos na população com altas taxas da tetrodotoxina, também havia seleção de serpentes resistentes à substância, levando a um fenótipo extremo, né, tanto de hiperprodução de toxina quanto de hiperresistência à toxina. Né, de fato, na natureza, essa espécie tem o único predador capaz, né, de se alimentar dessa espécie de salamandra, espécie de serpente. Em relação ao modelo proposto para a coevolução de presa e predador, existe uma tendência, né, que à medida que vai havendo um aumento, né, no tamanho populacional da presa, acompanha-se, né, o aumento do tamanho populacional do predador, porém o aumento no tamanho populacional do predador tem como consequência a redução na população de presas. Então, à medida que as presas se tornam menos frequentes, os predadores eles não conseguem encontrar, né, presas suficientes para se alimentar, então há uma tendência do tamanho populacional de predador diminuir. Uma vez que o tamanho populacional de predador diminui, as presas começam a ser menos alvo, então é possível que elas consigam sobreviver e se reproduzir, e há uma tendência a que essas curvas, né, de presa e predador, elas mantenham, né, esses momentos de aumento de população, diminuição de população e assim por diante. Além disso, é possível, né, quando a gente compara um determinado caractere morfológico, acompanhar, por exemplo, o que acontece morfologicamente com presas, que podem tornar as presas um alvo menos frequente de predadores e vice-versa. Então, um caractere morfológico que pode ser utilizado, por exemplo, é o tamanho do crânio.
O que foi acontecendo ao longo da história? A gente compara, por exemplo, populações de ungulados, representados aqui, né, tem várias espécies, né, camelos, girafas, etc., que são presas, né, e populações de predadores, por exemplo, tigre, leão, lobo, onça, etc., de carnívoros, né, carnívoros que são predadores. Então, quando a gente analisa o tamanho relativo do cérebro, o que foi acontecendo ao longo do tempo, houve um aumento, se a gente analisar aqui, ó, porque aqui quanto mais à direita, maior o tamanho do crânio. Então, à medida que essa interação entre presas e predadores ela foi ocorrendo ao longo da história desses dois grupos, houve uma tendência ao aumento no tamanho do crânio. Mas vocês podem perguntar, mas o que tem a ver o tamanho do crânio, né, com uma estratégia coevolutiva? Vejam, uma presa, para ela conseguir sobreviver a um predador, ela precisa ser apta a fugir do predador. E para fugir do predador, várias estratégias podem ser utilizadas, né? Então, quanto mais eficiente for o sistema nervoso, maior o número de possíveis estratégias que o animal pode utilizar. E aí a gente pode pensar a mesma coisa para os predadores. Então, vejam que, por exemplo, no caso de presa, conseguir ter um sistema nervoso capaz o suficiente de, por exemplo, ser muito sensível a estímulos olfativos. Então, quer dizer, um predador que se aproxime a 1 quilômetro de distância, a presa já consegue perceber. Isso tem a ver com a questão do aumento no tamanho do volume cerebral. Um predador, por exemplo, entender que a presa ela pode fugir para X, Y ou Z e conseguir criar uma aproximação que reduza, por exemplo, a percepção do cheiro do predador, a redução na percepção da presença, né, de um predador pela presa e conseguir estimar qual é o momento exato para dar o bote, então tudo isso envolve atividade cerebral. Então vejo que ao longo da interação entre ungulados e carnívoros houve um aumento no tamanho cerebral, tanto de presas quanto dos predadores. Um outro exemplo relacionado a isso, né, vejam que tanto aqui quanto aqui é possível perceber como se fosse uma progressão ou uma escalada evolutiva, tá? No caso de evolução presa-predador, é muito comum que esses padrões, né, de escalada evolutiva, eles surjam, né? Um exemplo clássico também é o que acontece com os gastrópodes, né? Uma forma de se medir a capacidade de um determinado gastrópode a, digamos assim, suportar a predação é número de reparos que a concha pode apresentar, ou seja, uma concha que reparada significa que o gastrópode ele foi alvo de um predador, porém ele não foi, ele conseguiu sobreviver, então ele teve o ataque, sobreviveu, então houve tempo da concha se recompor. Então uma das maneiras é avaliar o reparo, a outra é avaliar a espessura da concha ao longo da história, quer dizer, quanto mais espessa a concha, mais difícil é para um predador conseguir, né, utilizar esse gastrópode como uma provável presa, um provável nicho alimentar, né? E também o tamanho do gastrópode, porque gastrópodes que têm conchas maiores tendem a ser menos predados do que aqueles que têm conchas menores. Então, quando a gente analisa essas caracteres, né, incidência de reparo, espessura da concha, tamanho da concha, há uma tendência no aumento do tamanho dos reparos. Então, vejam aqui, que se a gente analisar aqui, durante o período carbonífero, que é mais antigo, os reparos eles tinham de 5 a 9 milímetros. E há uma tendência ao aumento do tamanho do reparo. Então, vejam aqui, ó, a figura preta ela cai, aí no Cretáceo há uma mudança, né, nesse padrão, e há uma tendência dos reparos permanecerem em tamanhos maiores, né? Aqui, se a gente, por exemplo, somar 10 a 29 milímetros, né, a frequência é maior do que, por exemplo, aqui fica para 5 a 9 milímetros. Então, vejam que, por exemplo, em registros fossilíferos do Mioceno, não existem, né, pelo menos nesse trabalho do Vermeer, não foram encontrados, relatados, conchas com reparos de 5 a 9 milímetros, só com reparos maiores, certo?
pode ser um problema do registro fossilífero, né? E aí, a gente pensa no recente, o que é utilizado são espécimes, né, recém-coletados ou que são mantidos em coleções, mas vejam que é uma tendência no aumento do tamanho do reparo, ou seja, gastrópodes que são atacados por predadores, porém conseguem sobreviver a ponto daquele estado de caractere da concha ser reparada, certo? Quando a gente analisa, por exemplo, a porcentagem, né? Por exemplo, aqui são representadas as subfamílias de gastrópodes, certo? E aqui é o tempo. Então vejam que há um aumento no número de subfamílias de gastrópodes ao longo da história, e isso equivale ao aumento no espessamento da largura da abertura, ou a abertura por onde o organismo sai se torna menor. Então vejam que é um aumento de subfamílias que apresentam essa característica, né? À medida que aumenta também o número de famílias de gastrópode, aumenta os representantes que apresentam essas características que estão relacionadas, né, à resistência contra predadores. Um outro fato que a gente pode apresentar aqui para vocês, que o Vermeide também notou, que há uma tendência à redução no número de gastrópodes que são não incrustantes. O que são gastrópodes não incrustantes? São aqueles que apresentam conchas mais finas, ou seja, que são sujeitos à predação. Apesar de aqui não estar avaliado quais foram as modificações que ocorreram nos predadores, a gente consegue ver o efeito, né, dessa coevolução predador-presa a partir das marcas deixadas em conchas, certo? Uma outra questão também que se coloca, né, nesse processo de escalada evolutiva, então, se existe uma tendência, né, os caracteres, eles, dentro desse modelo de escalada evolutiva, eles apresentarem um implemento, né, que se mantém por um longo tempo durante a história evolutiva das linhagens, do caractere, por exemplo, de uma presa, do caractere do predador, a questão é a seguinte: é possível, então, que esses caracteres eles evoluem ad eterno? Então, por exemplo, se a cada pressão seletiva que o predador exerce sobre a presa responde adaptativamente, e a pressão seletiva que a presa exerce sobre o predador, ele responde adaptativamente, isso é possível se manter ad eterno, sempre com esse implemento? Uma hipótese que contraria essa possibilidade dessa escala evolutiva se manter ad eterno é o modelo proposto por Van Valen, que se chama modo rainha vermelha. E o que esse modelo propõe? Que a probabilidade de extinção de uma espécie independe de quanto tempo ela existe, ou seja, não é porque a espécie existe há mais tempo que ela tem mais chance de ser extinta, e a espécie que existe há menos tempo, ela tem menos chance. Na verdade, o que ele percebeu? Que há um padrão, independente da escala de tempo que é utilizada. Por exemplo, se a gente pensar Osteíctes, né, que a gente pensa na escala de 150 milhões de anos, répteis, que a gente pensa numa escala, né, que envolve 200 milhões de anos, ou mamífero, que a escala é de alguns milhões de anos, que a gente percebe é um padrão de eliminação de táxons que é muito similar. O que isso indica? Que a escalada evolutiva, ao mesmo tempo que ela permite, né, esse implemento, esse progresso, entre aspas, das adaptações dos organismos que participam do processo de coevolução, ao mesmo tempo, algumas situações limite podem surgir e isso pode estar relacionado à extinção, certo? Então, as espécies, elas tendem a manter nessas interações por um longo tempo, porém, um caminho provável, quando a gente tem interações do tipo presa-predador e parasita hospedeiro, é a extinção, certo? Uma outra possibilidade é que as interações do tipo presa-predador e parasita hospedeiro, elas evoluam para interações do tipo comensalismo ou interações do tipo mutualismo. Mas seria possível a sobrevivência das linhagens por um período maior de tempo. Né? E aí, para terminar essa aula de hoje, eu gostaria de discutir com vocês a questão da coevolução antagônica.
o que a coevolução antagônica propõe? Então, imagina o seguinte, existe a espécie A e a espécie B. A espécie A exerce uma pressão seletiva sobre a B e a B exerce uma pressão seletiva sobre a A. Por isso que é uma coevolução antagônica. Se uma das espécies apresentar superioridade adaptativa, por exemplo, a espécie A apresenta uma superioridade adaptativa em relação à B. Então, há uma tendência da espécie B ser extinta e vice-versa. Porém, é possível, como a gente viu nesses modelos aqui de escalada evolutiva, que as espécies mantenham um equilíbrio em relação à adaptabilidade. Ora, a espécie A com maior potencial adaptativo, ora a espécie B. Esse equilíbrio ele pode se manter de forma mais ou menos equilibrada ou estática, e aí não é possível mais perceber as marcas, né, da coevolução. Então, o estado de caractere das espécies tendem a se manter inalterados, ou em estase, ou é possível que haja um equilíbrio dinâmico, né, ao mesmo tempo que novas adaptações surgem aqui em virtude da pressão que aqui exerce, a pressão que essa que exerce sobre essa também canalizam a seleção de caracteres adaptativos na espécie A. Né? Então, se houver equilíbrio dinâmico, o modo rainha vermelha acaba sendo acionado. Né? Então, quando a gente tem a coevolução antagônica entre linhagens de espécies, os três possíveis resultados, né, evolutivos. Um deles é a extinção, caso uma espécie apresente superioridade adaptativa em relação à outra. Se as duas espécies apresentarem o mesmo grau de adaptabilidade, ou seja, a pressão seletiva ela se torna neutralizada, há uma tendência dos caracteres permanecerem sem alterações, né, o registro fossilífero ao longo da história, o que a gente chama de estase ou equilíbrio estático. Então não é possível mais perceber, né, a ação da evolução, porém é possível que, ora, uma linhagem evolutiva apresenta maior adaptabilidade, ora a outra, então isso produz equilíbrio dinâmico, e aí é acionado o modo rainha vermelha. Caso, né, a deterioração do ambiente seja constante, ou seja, o ambiente ele não perde a capacidade, as características, né, de uma forma abrupta, né, mas essa perda, né, de, por exemplo, capacidade de recurso, manutenção de cenário biótico e biótico. Então, se isso se manter mais ou menos constante, é possível a gente constatar, né, uma sobrevivência log linear, né, a exemplo do que acontece com essas curvas aqui, certo? Caso haja uma perda de adaptabilidade pelas linhagens, né, ou por efeitos ou por tendências evolutivas que determinada linhagem pode apresentar, ou por restrições adaptativas, quer dizer, existe um limite que o organismo pode mudar em relação, por exemplo, tamanho, velocidade e tudo mais, que não compromete a homeostase. Então, se houver, por exemplo, essa deterioração da adaptabilidade, é possível constatar no registro fossilífero uma sobrevivência não linear, certo? E aí, para concluir a aula de hoje, eu gostaria de colocar essas três questões. Né? Primeiro, a coevolução é um processo evolutivo que pode contribuir para a evolução em micro e macro escala. E aí uma pergunta: será que a coevolução ela é uma evolução sequencial? Ou seja, né, à medida que uma espécie, né, digamos assim, vai havendo as mudanças, né, nas linhagens que interagem, e aí as espécies vão evoluindo sequencialmente, mas relativamente independente, ou a coevolução necessariamente ela é recíproca, ou seja, só é possível a gente pensar num cenário coevolutivo quando uma espécie muda, exerce uma pressão, e aí a outra muda também, aí essa mudança exerce pressão sobre essa, e assim por diante. E a macroevolução, né, que pode ser oriunda da coevolução, ela é fruto tanto da ação de fatores físicos quanto fatores biológicos, conforme a gente comentou aqui, certo?
As referências que eu utilizei nessa aula estão aqui, projetadas nesse slide. Eu agradeço a atenção de vocês, e aí eu peço que vocês participem das atividades propostas no ambiente. Ok? Muito obrigado e até a próxima.